Comecei a gravar, então boa noite a todos. Nós vamos ler aqui o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 12. Seres humanos, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, então, de que a taça da maldade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem jogar a culpa, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetrar suas sombrias consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Toma como regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falsificado em sua interpretação. Porque haveis de estimar mais aquilo que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o coração? Porque fazeis do vício na riqueza objeto das vossas adulações, ao passo que desprezais do verdadeiro mérito da pessoa oculta e invisível? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido, de corpo e alma, e todas as portas se abrem para ele, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem simples, que vive de seu trabalho honesto, discreto, as pessoas mal se dignam a dar um bom dia. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral rejeitasse o vício dourado, tanto quanto o vício em farrapos. Porém, o orgulho perdoa tudo aquilo que lhe lisonjeia. Tempo de cobiça e de dinheiro, podes dizer, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais ultrapassassem o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato, sofre hoje a sociedade as consequências. Lembre-se que tal estado de coisas é sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima. Porquanto Deus sempre corrige os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é apenas para lhes dar tempo à reflexão e que se corrijam, sob os golpes que, de vez em quando, Deus lhes desfere para os ensinar. Porém, em lugar de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus os abate completamente. E tanto mais dura e dolorosa é a queda, quanto mais alto tenham subido. Pobre ser humano, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus lhes envia um poderoso remédio para seus males, um inesperado socorro à vossa miséria. Observa a luz. Aqui estão as almas daqueles que já não vivem mais na terra e que vêm vos chamar ao cumprimento dos seus verdadeiros deveres humanos. Eles vos dirão com a autoridade da experiência o quanto a vaidade e a grandeza da vossa passageira existência é mesquinha
em considerando a eternidade. Dir-te-ão lá, no mundo espiritual, que maior é aquele que haja sido mais humilde e mais servidor entre todos aqueles pequenos do mundo. E que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu. Também lhes dirão que os poderosos da terra, quando abusam de sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a situações mínimas, e que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, cidade de Marmande, de 1862. Então, hoje eu vou ler só o 12, por conta do tempo. Então, o que a gente vê, o item começa porque nós nos queixamos das calamidades que nós mesmos construímos. Essa é uma das reflexões mais interessantes do Evangelho, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente tem memória curta, a gente tem uma tendência enorme a esquecer nossos próprios erros. E, ao mesmo tempo, temos uma capacidade muito desenvolvida de lembrar do erro dos outros. Isso por si só já é um indicativo de orgulho, né? Se nós temos assim a capacidade de nos perdoar, né, quando a gente erra e a gente não perdoa o semelhante. E como deixar de ser orgulhoso? Como ser mais humilde, né? Sobre esse ponto, a gente precisa fazer um comentário. Nós, se a gente observa a doutrina, ela constitui o alicerce do prédio que está começando a ser construído, que é a sociedade humana do planeta Terra, do terceiro milênio, vai ser construída em cima desse alicerce de cristianismo, considerando a reencarnação. Esse alicerce é a base, seja lá o nome que se dê ou que se vai dar. Hoje a gente chama de doutrina espírita, amanhã pode ser chamado de outro nome, ou uma outra corrente dá outro nome, mas o que interessa é a essência, é o evangelho do Mestre Jesus, com o conhecimento da reencarnação, que completa e complementa e que explica que Deus é sempre justo e bom e que não existe injustiça em lugar nenhum. Porém, a doutrina em si, só que é o alicerce, ela não é exaustiva, ela não vai em todos os pontos. Nós temos que descobrir as nosso próprio caminho. Fazendo uma analogia, a doutrina ela aponta ao alpinista que ele precisa subir. Porém, exatamente a técnica que eu vou usar para fazer essa escalada pela montanha acima é algo que a gente escolhe. Então, eu posso escolher uma técnica assim ou assado, mas a doutrina espírita me diz o caminho. Combata seu orgulho, combata seu egoísmo, né? E ela dá uma dica extremamente preciosa, que é: fora da caridade não há salvação. Dizendo de outra forma, somente a caridade salva. E a gente vai desenvolvendo a definição de caridade. Vai ampliando a definição de caridade. Sobre a humildade, por exemplo, eu fiz aqui dá tempo ainda de falar? Fiz aqui, por exemplo, um resuminho de algumas técnicas, né? O que a gente... Como eu posso ser humilde? Como é que eu vou ampliar a minha humildade? Existem técnicas para isso, né? Eu já até comentei algumas aqui. Mas, por exemplo,
Quando alguém. O que eu faço quando alguém pisa no meu calo ou me humilha, ou quando eu sofro um tipo de assédio, seja no trabalho, ou fora dele, ou recebo um golpe inesperado, né? Nós, na escola, na, na nossa vida, na nossa educação familiar, nós somos condicionados a adquirir várias habilidades. Porém, eu não lembro de eu ter aprendido nenhuma habilidade de uma técnica de humildade prática, né? Como fazer isso? Né? A gente não aprende isso. Então a gente tem uma tendência a reagir mal quando alguém nos desfere um golpe. Eu, inclusive, eu tive uma pessoa, conheço uma pessoa, né? Não vou falar o nome nem exatamente, um detalhe que ensinava o seguinte pro filho: olha, se alguém te der um tapa, dá 10 tapas na pessoa. Essa era a maneira com que ele educava o filho. Né? E aí é complicado, né? Então, que tipo de técnica que a gente pode usar? Por exemplo, uma coisa interessante é a gente sempre lembrar que existe uma grande diferença entre o comportamento que uma pessoa apresenta em um determinado momento e o que ela realmente é. Então a pessoa está apresentando um comportamento ruim naquele momento. E se eu não conheço a pessoa, eu vou falar: essa pessoa é assim assado. Eu vou medir ela por aquele momento. Só que quem é que disse que aquela pessoa é assim? Talvez ela esteja tendo um momento de mau humor. Todos nós temos os nossos momentos bons e maus. Todos nós. E aquela pessoa pode estar tendo um momento mau naquele instante. Se a gente tiver isso em mente, a gente não. Porque a gente tem uma tendência a vestir a toga de juiz, entrar no modo julgamento. Então, quando a pessoa se comporta mal, ela vai: aquilo é um idiota, ó que pessoa grosseira, aquilo é um grosseiro, um grosseirão, não sei o que. Eu vou já bota a toga de juiz. Não julgai. Né? A gente é automática. Se a gente entender que todos nós temos nos nossos momentos bons e maus, se a gente conseguir internalizar isso, a gente pode entender um pouco mais que aquela pessoa pode estar tendo um momento ruim. Né? Outra técnica muito interessante que eu aprendi num livro de autoajuda, que eu achei muito interessante, é uma humildade prática. Né? A gente sabe que a gente tem que ser humilde, mas como eu boto isso na prática? Então, vem uma pessoa que está tendo um comportamento que você não gosta. Né? Então, o que você deve fazer? Você vai chegar assim para ela e falar: olha, você está me sabotando. Você está me sabotando. Você está puxando meu tapete. Você está querendo me derrubar. O que é isso? Isso é um julgamento. O modo julgamento de novo. Eu vesti a toga de juiz e condenei a pessoa inapelavelmente ao mau caratismo. Aquela pessoa está querendo sabotar, me destruir. Né? Agora, olha bem a diferença. Em vez de eu falar isso, eu chegar assim, por exemplo, é só um exemplo hipotético, tá, Georgia? Eu vou dizer: Georgia, olha só, a impressão que eu tenho, desculpe te falar isso, mas a impressão que eu tenho é que você está me sabotando. Essa impressão é verdadeira? Você tem toda a liberdade de dizer a impressão que você tem daquela pessoa. Isso não é ofender. Isso é muito diferente de eu chegar para a Georgia e falar: Georgia, você está me sabotando. Isso é muito diferente. Então, essa é uma técnica. Diga a impressão que você tem. E busque uma conversa educada, calma. Porque isso já aconteceu comigo. E como eu já tinha adquirido o hábito de orar, então, em vez de explodir
numa resposta violenta, que era a minha tendência, né? É uma tendência que a gente tem, o ser humano velho que está dentro de nós, e partir para um confronto não pacífico. Eu orei bastante, pedi orientação do Mestre Jesus. E o que veio na minha cabeça foi: diga a sua impressão. Um princípio que eu já tinha lido. Diga a impressão que o comportamento dele te passa. E foi o que eu fiz. Eu chamei aquela pessoa em particular e falei: olha, vou ser sincero contigo, mas a impressão que você me passa é disso, disso e disso. Aí a pessoa: não, de jeito nenhum, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso não. Eu falei: pois é, essa é a impressão que você está me passando. O resultado, o comportamento daquela pessoa mudou. Melhorou. Houve briga? Não. Discussão? Não. Mas eu falei para ele o que eu estava pensando. A impressão que eu tinha. O que é isso? É uma técnica de comunicação pacífica, uma técnica de interação pacífica. Né? Uma outra técnica muito interessante é essa técnica de humildade prática mesmo. Né? Eu conheço uma pessoa que ela está falando algo errado. Então, eu sei que ela está se baseando em algo errado, porque eu tenho evidências que aquilo que ela está falando não é verdade. Então, eu vou dar um exemplo de um caso real que aconteceu numa outra circunstância. Tinha um advogado muito famoso que estava defendendo uma empresa numa causa de muito dinheiro. E no dia da audiência com o juiz, esse advogado muito inteligente, e o juiz também muito inteligente, estão conversando ali na audiência pública, e o juiz falou: olha, o seu advogado fulano, isso que você está defendendo não pode ser assim, porque tem a lei tal do ano tal, que essa lei tal do ano tal, ela diz exatamente o contrário do que você está defendendo. E o advogado, prontamente, na lata, chegou para o juiz e falou: meritíssimo, essa lei já foi revogada. Ela não existe mais. Aquilo ali chocou o juiz, né? E ficou um ambiente, um silêncio enorme ali na audiência. E o próprio juiz ele deu um intervalo, ele decretou uma pausa. E daqui a 5, 10 minutos ele voltou e continuou a audiência. E ele realmente falou: essa lei realmente foi revogada. Não está mais em vigor. Então o advogado saiu orgulhoso, venceu a questão ali naquele momento. Porém, ganhou a causa? Não, perdeu a causa. Por quê? Porque o juiz, né, ficou com o orgulho ferido e ele não deixou barato aquela intervenção tão contundente do advogado na frente de todo mundo. Ele não gostou e ele perdeu a causa. Aí o que adiantou? Então, esse princípio de humildade prática, fala o seguinte: mesmo que você tenha certeza que você está correto e a pessoa está errada, finja que você está inseguro. Não chega assim e taxativamente: fulano, você está errado por causa disso. Chega assim: olha, talvez eu esteja enganado. Porém, a impressão que eu tenho é que essa lei, ela acho que não está mais em vigor. Pode ser que eu esteja enganado. Mesmo que você tenha certeza. Adote uma postura humilde. Porque se o advogado tivesse adotado uma postura assim, provavelmente ele teria ganhado a causa. Porque ele não teria ferido o orgulho daquele juiz tão prestigiado. Então, as técnicas de humildade prática, nós precisamos desenvolver, precisamos estudar. A gente tem que estar sempre estudando.
né? Então a doutrina diz humildade, altruísmo, serviço, e a gente busca sempre as técnicas. Essas são algumas técnicas que eu mencionei aqui, né? E tem uma técnica que é muito poderosa, que eu acho que é a técnica número um, a principal técnica de todas. Quando alguém nos agride ou nos transmite uma má impressão, ou nos assedia, ou explode conosco, a técnica mais interessante e mais poderosa de todos é, sinceramente, a gente se concentrar no Mestre Jesus e fazer uma oração fervorosa, sincera, em favor daquela pessoa que nos agride, que nos incomoda, mas fazer uma oração de verdade, com fé. Essa é, é a técnica número um, é a técnica mais poderosa. Faça uma oração. Ah, com isso, então eu tenho um inimigo, eu vou fazer oração em favor dele, e ele vai virar meu amigo e vai vir pro abraço, vai correr pro abraço? Não, não é assim. Você vai fazer oração e essa oração, se permanente, constante, amorosa de verdade, ela vai abrir a oportunidade do diálogo entre vocês. Eu estou falando da experiência pessoal. Não é que eu vou correr para o abraço para uma pessoa que está querendo me ver embaixo da terra. Não é assim. Mas abre-se a oportunidade do diálogo e do entendimento e a animosidade vai embora. Porque todos nós podemos ter, assim, digamos assim, pessoas que não gostam muito do nosso procedimento de encarnações passadas. Mesmo que a gente esteja perfeitinho aqui na Terra nessa encarnação, pode ser que a gente se depare com pessoas que, digamos assim, que não morrem de amores por nós. Então, quando a gente se depara com essa pessoa, a gente tem que orar muito em favor dela, em favor de nós mesmos, para que haja reconciliação, para que haja o diálogo, sem um diálogo pacífico. E essa técnica é muito poderosa e é muito pouco empregada. Quais são as famílias que ensinam esse procedimento para os filhos? Eu já vi lá a pessoa que eu mencionei, né? Ah, se alguém está te fazendo bullying na escola, senta-lhe a bolacha com violência. É o pai ensinou pro filho. Está preparando ele para uma civilização fraterna, né? Nem talhão isso é, né? Porque talhão é olho por olho, dente por dente. Ou seja, é uma reação desproporcional. Ou seja, a pessoa te der um tapa, dê 10 tapas nela. Está na barbárie. Está na barbárie ainda. Que nem talhão usava. Talhão foi um grande progresso, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se a pessoa tirou um dente teu, tira só um. Não é para tirar todos os dentes dela e matar a família toda dela, não. Não é assim. Né? Aí veio Jesus e falou: perdoa, chega, nem vingança desproporcional, nem vingança olho por olho. Perdoa e põe um ponto final nessa história que vocês não são juízes para julgar um ao outro. Vocês não sabem fazer isso. Perdoem. Né? Então, se você está sendo atacado por uma pessoa, agredido, ou você se incomoda com o comportamento, ora por ela com fé, com amor. Mas não ora assim, eu quero que essa pessoa concorde comigo. Não. Porque às vezes o errado é você. Então, ora para que haja diálogo. Pede, meu bom Jesus, ilumina
essa pessoa, dar força, luz, orientação para que ela consiga raciocinar com clareza, enxergar os fatos, para que ela consiga clarear a mente dela, né? Porque todos nós somos irmãos. Então é uma oração que você faz para o seu irmão. Já usei essa técnica algumas vezes e funciona em todas elas. Curioso, às vezes demora. Às vezes demora. Tem uma pessoa que eu só consegui encontrar 3 anos depois, ou 4 anos depois, que a gente já não estava nem mais cruzando o caminho, mas encontramos. Nós nos encontramos 4 anos depois. E acabou aquela animosidade. Pelo menos aquela pessoa parece que não tinha mais aquele ódio de mim. Então, deve ter dado certo. Então, pessoal, são técnicas. A gente tem que buscar as técnicas, empregar. Né? É uma técnica de humildade prática. Então, é isso aí. Meu tempo já se esgotou. Então, convido aí o pessoal a fazer seus comentários. Tá? Desculpa aí, hoje foi rápido. A gente tinha que falar um pouco sobre a nosso novo procedimento. Tá bom, pessoal? Obrigado. Estou desligando o microfone e convidando o pessoal a fazer seus comentários. Quer começar, Francisco? Parece que estava anotando, não sei se ele estava anotando ou estava psicografando, né? Fiquei na dúvida. Graças, se quiser fazer algum comentário, Moisés, fiquem todos. Olá, Ana, que bom que você retornou, fico feliz. Deixa eu fazer só um comentário do meu aproveitamento de toda a fala do Cláudio aí, que é o seguinte, vou começar a usar essa técnica da impressão, porque hoje mesmo eu chutei o balde. Falei, olha você, blá, bli, blá, bli, blá, blá. Foi mesmo, gente, à tarde aqui. Até agora eu tô brava. Mas amanhã eu vou retomar a conversa e falar assim, olha, eu tenho a impressão que você não gosta muito de... Nananana. Gostei dessa técnica da impressão, gratidão aí. Eu acho que vai ajudar bastante aí o bom convívio, ou as melhores evolutivas, os melhores entendimentos, na verdade, né? Porque a nossa busca é essa, né? De se entender. Não somos mesmo juízes, né? A gente se atravessa o tempo todo, a gente se imagina o tempo todo, bota o dedo na cara do outro, muito, né? Mas realmente não é o nosso poder, nem competência, e nem estamos aqui para, né? Sejamos nossos juízes e já dá um trabalho danado, né? Tenho a impressão que é por aí que a gente tem que caminhar, gente. Posso complementar? No sábado passado, na cabana, nosso trabalho com os adolescentes, eu frisei esse ponto dessa técnica. Terminou a aula, tudo bem. No minuto seguinte, já errei. Eu já deixei de usar. No minuto seguinte, já fiz julgamento, falei com a pessoa, falei, eu fiz o julgamento, e depois de um certo tempo, é como se tivesse alguém falando, agora tu corrige, tu errou. Opa, fui correndo para falar com a pessoa, olha, deixa eu corrigir aqui. O que eu queria falar era isso. A gente, existe uma dificuldade, a gente está aprendendo a teoria, tá? A teoria eu sou bom, acabei de botar a teoria. Agora, na prática, coisa de 10 minutos depois, eu já fiz o contrário. Em vez de falar impressão, eu falei, olha isso. Entendeu? A gente tem que insistir. O Renato está colocando bastante exemplos lá da vivência que ele teve, é bem isso também, acho que, não sei se ele está sem microfone, ou se ele ainda é um pouco tímido e não quer falar, mas ele também colocou também, né, essa frase é muito válida, né, o que Jesus faria, né, e é muito engraçado que às vezes nos momentos mais difíceis eu falo, mas Jesus não ia estar numa enrascada dessa que eu tô, tenho certeza que Jesus não ia estar aqui. Então, Francisco, compartilha o que psicografou aí, por favor. Eu não psicografei, não.
São só algumas anotações que eu fui fazendo enquanto o Cláudio estava comentando, né? E o que eu anotei aqui, né, basicamente, para mim, né, essa questão do orgulho, né, ela tem dois lados aí, né? O lado de quem recebe e o lado de quem aplica. Então, eu fiz essa leitura, né? Ou seja, muitas vezes a gente está preocupado com a gente de não, não ter um papel, né, de orgulhoso, de orgulho, né? Trabalhar isso dentro da gente, mas também tem tudo que a gente fala e como é que cai né, para outra pessoa, né? Então, a gente acaba também, através das nossas falas, das nossas atitudes, demonstrando isso e passando isso à frente, né? Então, é uma anotação que eu fiz aqui com relação a essas duas situações, um cuidado que tem que tomar comigo, né, quando a coisa diz respeito a mim, né, e quando diz respeito a outra pessoa. Então, e aí eu estava lembrando numa história um pouquinho casada aí com o que o Cláudio falou, né, do Chico Xavier, que Emmanuel comentou uma vez com ele que a gente é muito assediado, né, no plano, pelo plano espiritual, né, o tempo todo. Isso aí está, inclusive, no livro, no Livro dos Espíritos, né, tem umas perguntas relativas a esse assunto. E realmente, né, nós somos muito mais assediados do que nós imaginamos, né. E numa dessa, Emmanuel comentando com o Chico leva um tombo e bate a cabeça. E ele levanta uma arara, né? Porque diz que o Chico não era assim, essa santidade toda, né? Na intimidade, né? Era uma pessoa muito rígida, né? Que se cobrava muito, tal. E ele levantou para falar um palavrão, né? Mais ou menos no palavrão, no nível do Chico, né? Não é o que a gente está acostumado a ouvir por aí, mas no nível do Chico, né? E Emmanuel falou: não, agradece. Não agradece. Aí, tá bom, muito obrigado pelo aprendizado que eu tive, né? Por que isso, né? O comentário do Emmanuel, né? Ele falou: você entra na mesma vibração, né? Você não pode entrar na mesma vibração, né? A gente está trabalhando para a nossa evolução. Então, no que diz respeito à nossa parte, nós temos que estar observando isso, como o Claudio colocou, né? Muitas vezes parar, fazer uma oração, né? Estar vigilante, né? A história do vigiar e orar, né? Então, primeiro você tem que estar vigilante, né? Para você saber o que está acontecendo. Não adianta você sair orando para tudo quanto é coisa que acontece. Então, você tem que entender o momento que você está passando. E aí, nesse momento, fazer essa leitura. Por quê, né? Um outro ponto aí também. A gente tem que fazer de tudo para que nós não prejudiquemos a vida de ninguém, né? Para que as nossas atitudes não prejudiquem a vida de ninguém, não sejam um peso para a vida das outras pessoas, né? E isso exige da gente vigilância constante, né? Porque muitas coisas que nós fazemos, ela com certeza está muito ligada ao orgulho, né? E a gente às vezes não percebe, na maioria das vezes não percebe. Então, é exercício, né? Como o Cláudio colocou, nós estamos na teoria tentando levar para a prática, né? Isso é um exercício, é igual, penso eu, né, que seja igual você dirigir carro, por exemplo, né? No começo a gente apanha demais, né? Ter que segurar a direção, pisar na embreagem, pisar no freio, engatar a marcha, né? Soltar o freio, soltar a primeira e sair. Para quem já dirige, hoje é piloto automático, né? Então, eu acho que com o tempo, com o exercício, com a prática, a gente vai ganhando musculatura para superar essas fases. Esse é o processo. É isso aí. Nada psicografado. Viu, Jorge? Posso falar? Claro. A semana passada,
É muito incrível o Evangelho, é muito incrível. Na quarta-feira, eu passei por uma situação, a prova, eu participo do Evangelho, eu pratico, ou eu só participo e ouço? Tem uma certa pessoa que, sempre que pode, me alfineta, eu nem estou aí mais, mas essa pessoa, por incrível que pareça, precisava de alguma coisa, de uma determinada coisa minha. Veio uma terceira pessoa falar para mim. Falei, você tá brincando, né? Tá brincando. Aí fui pro quarto, falei, como é que pode? Que abuso. Daí já veio, né, o meu anjo aqui e falou, é isso que o Evangelho te ensina? Falei, não, né? Pensei, não. E daí eu peguei e acabei fazendo o que essa pessoa pediu, né? Precisava. E se eu não estivesse acompanhando o Evangelho, eu não estaria com esse pensamento fresco, né? Porque terça-feira é Evangelho, na quarta-feira sempre tem um desafio. E aí na hora eu pensei, né? Falei, Santo Evangelho, porque me deu essa oportunidade de falar sim para essa determinada pessoa. É isso. Obrigada, Joana. João? Eu estou ficando um pouco mais quieto para que as pessoas possam falar um pouco mais, né? Eu acabo alongando um pouco, mas, de certa forma, só o fato de nós observarmos que nós falhamos já é um passo, já é um avanço, porque antes, além de nós errarmos, a gente ainda garantia que nós tínhamos razão, estávamos certos. Então, agora nós já temos um alerta que nos lembra, viu? A gente, que fica registrado, o Evangelho, ele alcança o íntimo de cada um de nós. É por isso que muitas pessoas têm medo do Evangelho. Tem medo, porque ele é algo que, depois que ele teve o conhecimento, aquilo vai mexer com ele. Então, o importante é isso. E também, uma das coisas que é muito valiosa é nós darmos foco nas coisas boas. Então, o que é bom, o que não é bom, o que eu fiz não é bom? Não é bom. Mas eu vou colocar o meu foco naquilo que é bom. Eu posso falhar, certeza que eu vou falhar, mas o meu foco está nas boas ações. E nós vivemos entre os espíritos, somos encarnados e desencarnados. E as nossas ações, elas formam, se ligam por sintonia. Então, quando nós passamos por uma prova, por um teste, como a Joana falou, quando nós passamos por um teste, dado o nosso ainda pouco adiantamento, existe o risco da gente, naquele momento, a gente cometer uma falha. Até um momento que daí a gente vai conseguir ser atento em que surgiu uma situação conflitante, nós já temos aquele alerta interior. É um desafio, vamos ser mais cuidadosos. Então, tudo isso é um processo. É como o Francisco falou, que no início a gente tem dificuldade para dirigir, depois a gente anda no piloto automático. E ações do bem, o caminho para quem está exercitando é esse. Chega uma hora que tudo vai no piloto automático,
é como uma criança que tem muita dificuldade para andar, depois que ela dá os primeiros passos, ela anda a vida toda, ela corre, se torna até um atleta. Então, quem sabe nós não possamos, quem sabe a gente alcançar aí um ponto mais alto aí no atletismo das boas ações, né? Eu vou me aquietar um pouquinho, porque a lista, as anotações aqui é grande, né, Francisco? Vamos dar uma oportunidade para que todo mundo participe. No momento é isso. Pode falar, Francisco. Posso? Viu, se tiver alguém para falar, e por favor, se manifesta, porque é só pegar um gancho no que o João falou, que me veio umas anotações aqui. O João faz umas anotações bonitas no caderno. Depois o Moisés, então, ele já levantou a mão, tá? Você quer falar, Moisés? Então fala, depois eu... Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês agora, nesse momento, aprendendo sobre a humildade. E eu gostaria de fazer um comentário sobre o assunto. Na Bíblia fala-se que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós temos que ser humildes e reconhecermos que existem poderes que estão acima de nós. Nós somos simples seres humanos. Nosso espírito talvez seja imortal, mas o nosso corpo é fraco. Como diziam, eu ouvi as pessoas dizerem, cuidado com o andor, porque o santo é de barro. E nós somos espíritos num corpo corruptível. Mas então nós devemos dar o devido tamanho às coisas e entendermos que acima de nós tem muita coisa acima, além de nós. E somos todos aprendizes da verdade. O exemplo do que o Cláudio deu sobre o advogado, eu digo que ele venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Então não adianta a gente vencer uma discussão e parecer sábio aos olhos das pessoas, mas perdemos uma amizade, perdemos até derrubarmos um escolhido de Deus e a gente ser uma pedra de tropeço para essa pessoa. Aí seria ruim para nós. Então, temos que ser humildes e iniciarmos na sabedoria temendo a Deus, que só Ele é grande. Todos nós somos pequeninos. E Deus, está escrito em Provérbios, Deus opõe-se aos soberbos, mas dá benignidade merecida aos humildes. E numa empresa, numa máquina, um carro, por exemplo, ele precisa das rodas para dirigir, mas ele precisa de direção, ele precisa de todas as peças. E nós podemos fazer parte dessa grande máquina, sendo uma peça, mas não somos toda ela. Então, todo trabalhador é importante numa empresa. Não importa se ele está varrendo ou se ele está fazendo grandes negócios. Bom, o assunto é muito extenso e aí está um pouco do meu comentário sobre o assunto para a reflexão dos irmãos da cabana. Muito obrigado, boa noite a todos. Pode fazer esse comentário, Francisco. Vamos lá. Rapidinho também. Um pouquinho do que o João falou, né? Ele estava falando, né, do aprendizado, da gente também ir treinando. E me veio assim, onde que está guardadas as leis de Deus, né? Onde estão guardadas as leis de Deus?
no livro dos Espíritos tem a resposta lá, né? Que é na nossa própria consciência, né? Que é na consciência. Então, cada vez que mexe, que a gente tem um aprendizado, isso incomoda a nossa consciência, entre aspas, já resolvida, né? Porque nós sabemos tudo, né? Entre aspas. Surge uma situação, tem um aprendizado novo, como o João colocou, né? A gente vai mexer, vai lá buscar nas leis, a gente fala, essa lei que está guardada na minha consciência não era a mais adequada, né? Vou melhorar ela e vou corrigindo ela e vou reescrevendo, né? Porque é a minha leitura, né? É a minha consciência, né? Então, nós temos que, talvez que com o tempo, se igualem as consciências aí no que diz respeito à evolução, né? E dentro do que o Moisés falou, aproveitar rapidinho também, Moisés, a hora que você falou assim, tem que temer a Deus, mexe com o orgulho da gente, né, cara? Temer alguém, eu temer alguém, né? Eu acho que é algo que a gente não tem essa dimensão, pelo orgulho que a gente ainda tem, né? Porque a gente acha que não é uma peça da engrenagem, né? A gente acha que é engrenagem, né? É operador da engrenagem, né? E nisso, né, eu concordo também. Então, quando, né, a gente fala em temer a Deus, no sentido, claro, do respeito, né, de algo que é muito mais do que nós, né? Ele dá uma mexida no orgulho da gente muito forte. Eu preciso trabalhar mais, né, para ter essa dimensão e essa capacidade de ser um mero servidor, né, na seara de Jesus. É isso aí. O Evangelho hoje rendeu, hein? Muita gente falando, hein? Muito legal. Mais alguém quer fazer um comentário? O Renato não levantou a mão? No caso, seria abaixar a mão. Ele está de ponta... então, ele está de ponta cabeça, eu fiquei na dúvida aqui. Ele fez vários comentários no chat, mas eu acho que ele, não sei se ele tem possibilidade ou se por enquanto ele ainda está um pouco tímido e não quer falar. Vamos respeitar. Então vamos assim nesses momentos, serenando nossos corações, agradecendo a todo o amparo da espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, aprendendo, relembrando, né? Quantas e quantas vidas já ouvimos esses ensinamentos. Mas somos centelhas divinas, confiantes que cada vez mais esses ensinamentos vão encontrando morada em nossos corações. E assim, vamos envolvendo nosso querido companheiro João, para que possa fazer as vibrações dessa noite. Antes das vibrações, eu quero destacar a alegria de nós estarmos reunidos nesse momento em família, essa família espiritual que todos somos. Então, sempre que alguém sai do grupo, se afasta, a gente fica muito pensativo. E quando retorna ao grupo é uma felicidade. Então, hoje é um dia muito feliz por termos novos companheiros. O Moisés retornou semana passada, a Morena retornou hoje para o grupo. Então, na verdade, estávamos só um pouco mais distante, porém continuávamos caminhando e buscando regressar, retornar a esta família Raio de Luz, Cabana de Luz.
Então, que cada irmão se sinta muito fortalecido nesse momento. A importância de cada irmão, aonde ele estiver, e também, diariamente, que as vibrações se entrelaçam em otimismo e até no momento de súplica, de uma oração, de um amparo. E nesse momento nós vamos envolver a todos com muito carinho, entregando muitas vibrações de amor para a espiritualidade que nos abençoa com essa oportunidade da lição desta noite. Vibrações intensas de muito amor que nós entregamos à fraternidade da família cristã, envolver com muito carinho as nossas famílias material, espiritual, entrelaçando amorosamente a família planetária. Muito amor, muita luz, que possa haver momentos de revisão de sentimento, momentos de perdão e de libertação, intensas vibrações de amor para toda a família espiritual, a envolver com muito carinho o planeta Terra, envolvendo a cúpula do planeta com bastante vibrações de amor, entregando ao Mestre Jesus o amor dos nossos corações, entregando às fraternidades benfeitoras que cuidam deste planeta, entregamos muitas vibrações do amor. É o amor do nosso coração que vai viajar nesse planeta, acolher corações, acalmar irmãos queridos, levando as bênçãos da saúde, da paz, da confraternização. Abraçamos o planeta Terra com o amor dos nossos corações, envolvendo todas as faixas do planeta, que nesse momento Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, abençoe a todos, acolha principalmente nas regiões de maiores necessidades, muitas vibrações de amor para todos os países, para todo o planeta. Envolvemos com carinho a Cabana de Luz, todos os trabalhos realizados, envolvendo a todos os assistidos, colaboradores, envolvendo todo o bairro Jorge Wetter, em muitas vibrações de amor, desejando que cada lar deste bairro receba o amor dos nossos corações, o amor do Mestre Jesus, e também alcançando nossos lares e familiares. E vamos, nesse momento, fazer as vibrações de muito amor, de saúde, de paz, para as pessoas inscritas na lista de tratamentos. Muitas vibrações de amor, de harmonia, de luz, de paz, de muita fé, principalmente nos momentos mais difíceis, aqueles que passam pelos desafios da dor, da doença, muitas vibrações de amor, de paz, de saúde, de perseverança no bem, envolvendo com muito carinho necessidades maiores, envolvendo com muito carinho irmãos que buscam a sua renovação, irmãos que buscam o seu perdão. Bastante paz, bastante harmonia, bastante luz, fortalecendo a todos para que alcance seus objetivos maiores, que é a redenção para Deus. Agradecemos por esse momento e ao Pai nós pedimos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Agradecemos a todos, pedindo a permissão para encerrar esse momento, e aqui daremos continuidade
aqui na Cabana de Luz. E ainda queremos dizer nos nossos corações, nós amamos a todos. Eu te amo, nós os amamos a todos. Do fundo do nosso coração, nós amamos a todos. Deus abençoe e proteja sempre a todos. Estejamos sempre juntos, porque juntos somos mais capazes, com a graça de Deus. Eu vou mostrar aqui o grupo aqui da cabana. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.